Beleza? Eu quero trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês aqui. Aliás, convido também você para visitar o canal. Se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Eu vou trazer aqui a mensagem, uma citação de um homem da ciência, um matemático, físico, chamado Isaac Newton. Isaac Newton diz o seguinte: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Porque o homem não seria capaz de criar, de imaginar ou de construir uma história com tanta autenticidade, com tamanha verdade quanto as Escrituras. Porque tudo na Bíblia, tudo nas Escrituras faz sentido. Se você for analisar através das parábolas, das alegorias, das fábulas, você vai entender o seguinte: você constrói uma história que vem desde o Gênesis, desde a criação, e você coloca toda a história em, digamos assim, uma Bíblia média, 1.500, 2.000 páginas. Você precisa não apenas fazer um trabalho de resumo, você precisa fazer um trabalho que dê sentido. E as Escrituras foram todas inspiradas pelo Espírito Santo. Tudo que está no Evangelho, todos os evangelistas, toda a construção das Escrituras tem a inspiração do Espírito Santo. Por isso, Deus tem tanta reverência pelo Espírito Santo. Deus aceita uma blasfêmia contra Deus, mas não aceita contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é a única condenação, até é condenação sumária, né? Condenação contra o Espírito Santo. Espírito Santo. Blasfêmia, é uma blasfêmia. Quer ver? Aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como mencionado no Evangelho de Mateus, é um pecado específico que, segundo a tradição cristã, não pode ser perdoado. Veja que em toda a sua misericórdia, Deus é capaz de perdoar qualquer coisa, menos uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que eu estou falando do Espírito Santo? Porque todo o Evangelho foi inspirado, inclusive todos os evangelistas, por mais que eles tenham feito um relato histórico da passagem de Cristo e tal, tudo inspirado pelo Espírito Santo. É proibido a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então já fica aqui uma dica: se você for blasfemar contra o próprio Cristo, contra Deus, talvez, se você conseguir uma redenção, você pode ser perdoado. Contra o Espírito Santo, não. A blasfêmia contra o Espírito Santo, por isso que eu sempre digo, quando existe um conclave, quando existe a escolha de um Papa inspirado no Espírito Santo, você não questiona, porque você vai estar questionando o Espírito Santo. Se você questionar o Papa, você está questionando a igreja, está questionando o Espírito Santo, está questionando a missão que foi dada a ele. Não faça isso, porque é pecado capital, mortal e condenação sumária. É a única condenação sumária, a única. Você pode fazer qualquer pecado que você pode ter redenção. Contra o Espírito Santo, não. Então, cuidado. Contra o Espírito Santo, o bicho pega. Aí o Isaac Newton diz o seguinte, um cara que é matemático, aliás, um outro grande matemático que foi o Pitágoras, ele diz o seguinte: Deus não se manifesta através de palavras.
Deus se manifesta através de números. O Pitágoras tinha essa concepção, essa percepção de que o universo, Deus se manifesta no universo através de números que são traduzidos em palavras. Você que está acostumado aí com algoritmo de internet, coisa, saiba que eu acredito nisso. Deus se manifesta por números. Claro que daí Jesus falava em aramaico, grego, hebraico, depois tudo foi traduzido para o latim, depois tudo foi traduzido para todos os nossos idiomas, mas Deus sempre se manifestou através de números. A gente tem essa ideia de que a gente tem a nossa linguagem por palavras. Não, Deus se manifesta por números. O universo, ele se manifesta, né, por números. E é tudo um grande algoritmo. Então, tudo faz sentido. Isso é que o Isaac Newton falou ali. Que tudo na Bíblia, por mais que tenha fábulas, parábolas, alegorias, tudo vai fazer sentido. Nenhum ser humano seria capaz de construir uma história que perpassasse o tempo. E Jesus Cristo, dentro do plano de Deus, ele teve a sua passagem, ele foi a personificação do verbo, e aí você diz o seguinte, tá, mas então Jesus passou, teve a profecia cumprida na cruz e tal, ficaria assim, os milagres, tudo, ficaria tudo numa grande tradição que seria perpassado através do tempo, através, né, das próprias escrituras, né? Mas Deus também criou a matéria. Deus não é apenas o criador do universo enquanto contemplação. Não, ele criou a matéria. E Jesus, para materializar a mensagem, para materializar a sua passagem, para perpetuar a sua passagem de forma materializada, ele criou a igreja. Então ele fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e a partir de ti será construída, consolidada a igreja. E assim se fez. E a perpetuação se daria, o Pedro, São Pedro, Nosso Senhor Jesus Cristo nomeou São Pedro como o primeiro líder daquilo que seria construído como igreja, da igreja, primeiro papa. São Pedro escolheu os 3 papas sucessores, 2 ou 3, e depois eles foram sendo sucedidos, todos sucessores de Pedro, de São Pedro. Simão Pedro, né, ele era pescador, e daí Jesus disse, tu vai pescar, tu é pescador, agora tu vai pescar almas. Então, ali, por isso que eu falo a barca de São Pedro, porque São Pedro, Simão, né, ele tinha a barca lá, pescava lá, ele era um pescador, jogava a rede, pescava um monte de peixe, vai pescar almas. E aí se construiu dentro dessa ideia de Jesus, agora tu vai pescar almas, a tua barca é a igreja. A barca de São Pedro, a partir de agora, vai ser a igreja, e se constituiu. E a partir dali, Simão Pedro escolheu os 3 sucessores e depois todos foram escolhidos por inspiração do Espírito Santo. De uma forma ou de outra, sempre teve a inspiração do Espírito Santo. Então não se questiona a igreja enquanto materialização do ideal, do sonho de Deus, de estar entre nós. É a forma de Deus estar entre nós. Então, a barca de São Pedro é a institucionalização e a materialização da redenção, pescar almas. É por isso que eu falo. E é por isso que eu convido vocês. Vem
para a barca de São Pedro. Abraços, beijos no coração, paz de Cristo a todos.